Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma de nossas histórias. O tempo parecia congelado quando seus olhos encontraram os meus naquela sala fria de paredes brancas. Já fazia 3 meses que Victoria não pronunciava uma única palavra, mas seu olhar dizia tudo. Senti um arrepio percorrer minha espinha quando seus dedos tocaram os meus por um breve instante. Um toque quase imperceptível, mas carregado de significado. Ela podia estar em silêncio, mas eu podia ouvir seus gritos internos, seu pedido de ajuda silencioso. Dr. Rodrigues, o tempo acabou, disse a enfermeira, interrompendo nosso momento. Assenti com um movimento da cabeça, sem tirar os olhos de Victoria. Estarei de volta amanhã, sussurrei, sabendo que minha promessa era tão profissional quanto pessoal. Algo em seus olhos azuis acinzentados me prendia, me chamava para mais perto, para além das barreiras éticas que eu sempre respeitei em meus 15 anos como psiquiatra. Quando me levantei para sair, notei uma leve mudança em sua expressão, um quase imperceptível tremor em seus lábios. Foi por um segundo apenas, mas estava lá. Um sinal de que talvez, apenas talvez, eu estivesse chegando até ela. O que eu não sabia naquele momento era que tentar desvendar o mistério de Victoria Calloway me levaria a lugares sombrios dentro de mim mesmo, lugares que eu nunca tive coragem de explorar. Meu nome é Daniel Rodrigues. Aos 42 anos, sou um respeitado psiquiatra especializado em casos de trauma severo e mutismo seletivo. Sou filho de imigrantes brasileiros, cresci em Boston e construí minha carreira do zero. Meu consultório particular em Manhattan é frequentado pela elite nova-iorquina, mas o caso que realmente mexeu comigo aconteceu no Instituto Blackwood para a Saúde Mental, onde trabalho como consultor 2 vezes por semana. Foi numa terça-feira cinzenta de outubro que conheci Victoria Calloway, a mulher que se recusava a falar desde que foi encontrada coberta de sangue ao lado do corpo de seu marido, o famoso fotógrafo James Calloway. As evidências eram irrefutáveis. A arma em suas mãos, o sangue em suas roupas, a ausência de sinais de invasão. Todos diziam que ela era culpada, mas seus olhos contavam uma história diferente. Daniel, você está obcecado, disse minha colega Meredith enquanto tomávamos café na sala dos médicos. Ela é uma paciente como qualquer outra. Não é uma paciente qualquer, Mer. Há algo diferente nela. Por que uma mulher mataria o marido e depois se recusaria a falar? Que segredo ela está guardando? Meredith revirou os olhos. Talvez porque ela seja culpada e não queira admitir? Já pensou nisso? Não respondi. A verdade é que pensei nisso, mas algo não se encaixava. Desde nosso primeiro encontro, senti que Victoria estava tentando me dizer algo. Seu silêncio não era de culpa, mas de medo. Naquela noite, revirei os arquivos do caso em meu apartamento. As fotografias da cena do crime, os depoimentos dos vizinhos, as entrevistas com familiares. James Calloway era adorado por todos, um artista talentoso com uma carreira promissora. Victoria era descrita como a esposa perfeita, inteligente, bonita, sempre sorrindo nos eventos sociais. A típica história americana de sucesso, até aquela noite fatídica. Enquanto observava uma fotografia do casal em uma exposição de James, notei algo no olhar de Victoria. Um vazio, uma ausência que agora reconhecia em seus olhos no instituto. Aquela mulher já estava em silêncio muito antes do assassinato. Nosso primeiro encontro oficial aconteceu em uma sala pequena no Instituto Blackwood. Victoria estava sentada em uma cadeira de madeira, usando o uniforme cinza padrão da instituição. Seus longos cabelos castanhos estavam presos em um rabo de cavalo simples, e seus olhos fitavam a parede à sua frente. Bom dia, Victoria, disse mantendo minha voz calma e profissional. Meu nome é Dr. Daniel Rodrigues, e estou aqui para ajudá-la. Nenhuma reação. Sei que você escolheu não falar, e respeito sua decisão. Não estou aqui para forçá-la a quebrar seu silêncio. Estou aqui para entendê-la. Um leve tremor em seus dedos foi a única indicação de que ela tinha ouvido minhas palavras. Passei a próxima hora falando sobre coisas triviais. O tempo, os livros que eu estava lendo, até mesmo um pouco sobre minha infância. Queria que ela se acostumasse com minha presença, com minha voz. No final da sessão, deixei um bloco de papel e um lápis na mesa. Caso você queira se comunicar de alguma forma, está aqui. Voltarei amanhã, mesma hora. Nos encontramos assim por 2 semanas. Eu falava, ela escutava. Eu perguntava,
Ela permanecia em silêncio. Cada sessão terminava com o bloco de papel intocado na mesa. Foi na terceira semana que algo mudou. Ao entrar na sala, percebi que Victoria estava diferente. Sua postura, sempre rígida, parecia mais relaxada. Seus olhos, normalmente fixos em um ponto distante, encontraram os meus por um breve momento. "Bom dia, Victoria", disse como sempre fazia. Sentei-me e comecei nossa rotina habitual, contando sobre um paciente anônimo que tinha tratado anos atrás. Alguém que também tinha passado por um trauma severo. Enquanto falava, notei que ela olhava ocasionalmente para o bloco de papel na mesa. Quando terminei minha história, deslizei o bloco em sua direção, junto com o lápis. "Qualquer coisa que você queira compartilhar está bem." Pela primeira vez em 3 semanas, Victoria moveu-se deliberadamente. Seus dedos finos pegaram o lápis, e ela começou a escrever. Meu coração acelerou, mas mantive minha expressão neutra, temendo que qualquer reação exagerada a fizesse recuar. Quando terminou, ela deslizou o bloco para mim. Em uma caligrafia elegante, estava escrito: "Ele ainda está lá fora." Levantei os olhos do papel, encontrando seu olhar. O medo era palpável em seus olhos. "Quem está lá fora, Victoria?" Ela pegou o bloco novamente e escreveu uma única palavra que mudaria o curso de nossas vidas: vigilante. Se você está acompanhando esta história e quer descobrir quem é Vigilante e o que realmente aconteceu com Victoria, continue lendo. Prometo que os segredos e revelações vão te surpreender a cada capítulo. Passei os dias seguintes obcecado com aquela palavra. Vigilante. Seria um nome? Um apelido? Uma metáfora para algo que Victoria temia? Decidi investigar mais a fundo o caso. Usando meus contatos na polícia, consegui acesso a detalhes que não estavam nos relatórios oficiais. James Calloway não era apenas um fotógrafo de sucesso. Ele tinha conexões com pessoas poderosas em Nova York, políticos e empresários. Suas fotografias eram arte, sim, mas também documentavam a vida da elite americana. "Você está pisando em terreno perigoso, Daniel", advertiu meu amigo detetive, Marcus Jensen, enquanto me entregava discretamente algumas cópias de documentos em um café longe do centro. "Esse caso foi encerrado rapidamente por um motivo." "Que motivo?" Marcus olhou ao redor antes de se inclinar para a frente. "Pressão de cima. Alguém queria que isso fosse resolvido sem muito alarde. Uma esposa ciumenta mata o marido em um acesso de raiva. Simples, limpo, sem complicações. E você acredita nisso?" Ele suspirou. "O que eu acredito não importa. As evidências apontam para ela. Evidências podem ser plantadas", rebati. Marcus me encarou seriamente. "Seja cuidadoso, Daniel. Você está mexendo com pessoas que não gostam de ter suas vidas investigadas." Voltei para meu apartamento com mais perguntas do que respostas. Espalhei os documentos na mesa da sala e comecei a analisar cada detalhe. Foi quando notei algo nas fotografias da cena do crime. Um pequeno símbolo em um dos porta-retratos caídos no chão, quase imperceptível na confusão da cena. Um triângulo com um olho no centro. Pesquisei o símbolo online e descobri conexões com sociedades secretas, grupos de vigilância privada, teorias conspiratórias. Nada concreto, nada que fizesse sentido completo. Na nossa próxima sessão, levei uma cópia do símbolo para Victoria. "Você reconhece isso?" Perguntei mostrando-lhe a imagem. "Ah." Seu corpo inteiro congelou. Seus olhos se arregalaram em terror puro, e por um momento pensei que ela fosse desmaiar. Rapidamente guardei a imagem. "Está tudo bem. Você está segura aqui." Victoria pegou o bloco com mãos trêmulas e escreveu: "Ninguém está seguro." Foi nesse momento que percebi. O silêncio de Victoria não era uma confissão de culpa, mas uma estratégia de sobrevivência. Ela não estava protegendo a si mesma. Estava protegendo alguém, ou escondendo algo tão grande que colocaria sua vida em perigo. "Vou ajudá-la, Victoria. Prometo. Mas preciso que você confie em mim." Ela escreveu novamente. "Não pode ajudar. Ele vê tudo." "Vigilante?" Ela assentiu, e então escreveu algo que fez meu sangue gelar. "Ele matou James, e você será o próximo se continuar." Quando deixei o Instituto Blackwood naquele dia, uma sensação estranha me acompanhou, como se alguém estivesse me observando. No estacionamento, notei um carro preto parado do outro lado da rua. Não consegui ver o motorista, mas tive certeza de que ele podia me ver. Naquela noite, recebi uma ligação anônima. Quando atendi, só havia silêncio do outro lado. Então, uma voz distorcida eletronicamente disse: "Deixa em paz, doutor."
Algumas histórias não devem ser contadas. A ligação foi encerrada antes que eu pudesse responder. Fiquei parado no meio da sala, o telefone ainda na mão, enquanto a realidade da situação me atingia como um soco no estômago. Victoria estava certa. Vigilante estava observando. E agora, estava me observando também. O mistério apenas começava a se desvendar. E eu já estava profundamente envolvido. Talvez profundamente demais. Mas uma coisa eu sabia com certeza. Não abandonaria Victoria. Independente do perigo, eu descobriria a verdade. E a verdade, como logo descobriria, era mais sombria do que qualquer um poderia imaginar. A ligação anônima mudou tudo. Não era mais apenas um caso intrigante ou uma paciente misteriosa. Era uma ameaça real que pairava sobre mim. Passei a noite em claro, verificando cada janela, cada porta, imaginando sombras onde não havia nada. A paranoia é contagiosa. E Victoria havia me infectado com sua desconfiança. Na manhã seguinte, cheguei ao Instituto Blackwood mais cedo que o habitual. Precisava ver Victoria antes que meu bom senso me convencesse a desistir do caso. Dr. Rodrigues, não esperávamos o senhor tão cedo, comentou a enfermeira Thompson, erguendo as sobrancelhas enquanto eu assinava o livro de presença. Tenho algumas anotações para revisar antes da sessão. Menti, evitando seus olhos curiosos. O corredor que levava à ala de segurança máxima parecia mais longo naquela manhã. Cada passo ecoava nas paredes estéreis, cada respiração parecia amplificada no silêncio institucional. Quando finalmente cheguei à porta de Victoria, hesitei. O que eu estava fazendo? Colocando minha carreira, talvez minha vida, em risco por uma mulher que mal conhecia? Antes que pudesse responder a essa pergunta, a porta se abriu. Dr. Lawrence, o diretor do instituto, parecia tão surpreso quanto eu. Daniel, o que faz aqui tão cedo? Eu precisava revisar algumas anotações antes da sessão. Repeti a mesma desculpa, sentindo o suor frio na testa. Lawrence franziu a testa. Precisamos conversar sobre este caso. Meu escritório, 15 minutos. Enquanto ele se afastava, espiei para dentro do quarto. Victoria estava sentada na cama, mais pálida que o normal. Os olhos fixos em mim com uma intensidade que me fez estremecer. Ao lado dela, na mesa de cabeceira, vi um copo de água pela metade e vários comprimidos. Novos medicamentos? Perguntei à enfermeira que permanecia no quarto. Ordens do Dr. Lawrence. Disse que ela estava muito agitada ontem à noite. Olhei para Victoria novamente. Seus olhos estavam ligeiramente desfocados, sua postura mais relaxada que o habitual. Sedativos, pensei. Fortes o suficiente para mantê-la dócil. Não o suficiente para adormecê-la completamente. Posso ter um momento a sós com ela? Pedi. A enfermeira hesitou. Dr. Lawrence foi bem claro que... Apenas 2 minutos. É importante para o tratamento. Relutante, ela concordou, avisando que estaria logo do lado de fora. Assim que ficamos sozinhos, me aproximei rapidamente de Victoria. O que aconteceu? Por que novos medicamentos? Ela piscou lentamente, lutando contra os efeitos dos sedativos. Com mãos trêmulas, alcançou o bloco de notas ao lado da cama e escreveu com letras tortas. Ele esteve aqui. Quem? Vigilante? Ela negou com a cabeça e escreveu. L. Lawrence. O diretor do instituto estava envolvido nisso? Ele disse algo? Fez algo? Victoria escreveu novamente, cada letra parecendo um esforço imenso. Fotos, James, segredos. A porta se abriu antes que pudesse perguntar mais. A enfermeira voltou, anunciando que meu tempo havia acabado. Lancei um último olhar para Victoria, prometendo silenciosamente que voltaria, e segui para o escritório de Lawrence. O escritório do Dr. Richard Lawrence era exatamente o que se esperaria de um homem de sua posição. Impecavelmente organizado, decorado com diplomas e reconhecimentos, com uma vista privilegiada para os jardins do instituto. Lawrence estava sentado atrás de sua imponente mesa de carvalho, os dedos entrelaçados sobre um arquivo que reconheci imediatamente como o de Victoria. Daniel, estou preocupado com seu envolvimento no caso Calloway, disse ele sem rodeios assim que me sentei. Como assim? Recebi ligações questionando seus métodos, sua abordagem. Pessoas importantes estão preocupadas. Um calafrio percorreu minha espinha. Pessoas importantes como quem exatamente? Lawrence ignorou minha pergunta. O caso Calloway está encerrado do ponto de vista legal. Ela foi considerada mentalmente incapaz de julgamento e permanecerá aqui por tempo indeterminado.
Nosso trabalho é apenas estabilizá-la, não reabrir investigações. Achei que nosso trabalho fosse ajudar pacientes a superar traumas, não enterrá-los com medicação. Retruquei, incapaz de esconder minha irritação. Cuidado com seu tom, Rodrigues, advertiu Lawrence, os olhos endurecendo. Você é apenas um consultor aqui. Seus privilégios podem ser revogados a qualquer momento. Respirei fundo, tentando controlar minha raiva. O que está sugerindo exatamente? Estou sugerindo que você se afaste do caso. A doutora Peterson assumirá a partir de hoje. Isso é ridículo. Victoria está começando a estabelecer confiança comigo. Uma mudança agora seria prejudicial ao seu tratamento. Lawrence sorriu friamente. Sua preocupação é comovente. Mas a decisão já foi tomada. Você está oficialmente afastado do caso Calloway. Saí do escritório de Lawrence fervendo de raiva, mas também com uma certeza crescente. Havia algo muito maior envolvendo Victoria Calloway, algo que pessoas poderosas queriam manter em segredo. No estacionamento, encontrei Marcos me esperando, encostado em seu carro. O que está fazendo aqui? Perguntei surpreso. Vim te avisar. Estão investigando você, Daniel. Oficialmente é uma revisão de conduta profissional. Extraoficialmente, é uma intimidação. Completei. Marcos assentiu. Descobri mais sobre Calloway. Antes de morrer, ele estava trabalhando em um projeto fotográfico grande, algo envolvendo políticos, juízes, empresários. Chamava de Os Observadores. Vigilante, murmurei. O quê? Nada. Continue. As fotos nunca foram encontradas. Nem os negativos, nem arquivos digitais. Tudo desapareceu na noite do assassinato. Olhei de volta para o imponente prédio do instituto. Preciso tirar Victoria daqui. Marcos arregalou os olhos. Você enlouqueceu? Ela é uma paciente psiquiátrica acusada de homicídio. Ela está em perigo, Marcos. E a verdade sobre o que aconteceu com James Calloway também. Daniel, seja racional. Me ajude ou não, mas vou fazer isso. Marcos suspirou, passando a mão pelo cabelo grisalho. Você sempre foi teimoso demais para seu próprio bem. O que precisa de mim? Os próximos dias foram um balé cuidadoso de preparações discretas. Oficialmente aceitei meu afastamento do caso Calloway e voltei a me concentrar em outros pacientes. Extraoficialmente, Marcos e eu elaboramos um plano para tirar Victoria do instituto, temporariamente, apenas para descobrir a verdade, eu dizia a mim mesmo, sabendo que estava ultrapassando todas as linhas éticas e legais da minha profissão. Consegui informações sobre a rotina noturna do instituto através de um antigo colega de faculdade que trabalhava no turno da noite. Marcos providenciou documentos e um local seguro, uma cabana isolada que pertencia a seu irmão, nas montanhas Catskill, a 3 horas de Nova York. A operação estava marcada para sexta-feira à noite, quando a segurança estaria reduzida devido a um evento beneficente que atrairia grande parte da administração, incluindo Lawrence. Enquanto isso, continuei minha investigação sobre James Calloway. Visitei sua galeria no Soho, conversei com assistentes, amigos, qualquer um que pudesse me dar mais informações sobre Os Observadores e o misterioso símbolo do triângulo com o olho. Foi em uma dessas visitas que conheci Helena, a antiga assistente de James. Nos encontramos em um café discreto no Village, longe dos olhares curiosos da galeria. James estava obcecado com esse projeto, contou ela, mexendo nervosamente em seu colar. Dizia que era a obra da sua vida, que mudaria tudo. Ele mencionou algo sobre um grupo chamado Vigilante. Helena empalideceu. Como você sabe sobre isso? Então existe? Quem são eles? Ela olhou nervosamente ao redor antes de se inclinar. Não é um eles. É uma pessoa. O homem que financiava James, que lhe dava acesso a esses eventos exclusivos. A essas pessoas. Nunca soube seu nome real, apenas o codinome. E o que James fotografava exatamente? Reuniões, encontros secretos, pessoas que não deveriam estar juntas, fazendo coisas que não deveriam fazer. Ela hesitou. James tinha um esconderijo, um local onde guardava seu material mais sensível. Nunca me disse onde era, mas... Victoria saberia. Eles não tinham segredos. Essa informação aumentou minha determinação. Victoria não era apenas uma testemunha inocente. Ela era a chave para tudo. E se Lawrence e seus misteriosos contatos haviam descoberto isso, ela corria mais perigo do que imaginava. Na sexta-feira à noite, estacionei algumas quadras do instituto.
o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir no peito. Marcos estava posicionado na entrada dos fundos, vestido como segurança, pronto para criar uma distração se necessário. O plano era simples e por isso mesmo arriscado. Eu entraria normalmente usando meu passe de consultor. Iria até Victoria durante o jantar, quando a maioria dos pacientes estaria no refeitório e a segurança mais relaxada. Com a ajuda de Marcos, a levaríamos pela saída de emergência até meu carro. Tudo correu como planejado até o momento em que cheguei ao quarto de Victoria. Ela estava deitada, parecendo ainda mais frágil que o habitual, os olhos semicerrados pelo efeito dos medicamentos. Quando me viu, algo brilhou em seu olhar. Reconhecimento, alívio ou talvez medo. Victoria, sussurrei, fechando a porta atrás de mim. Vim tirá-la daqui, está em perigo. Para minha surpresa, ela se levantou sem hesitação, como se estivesse esperando este momento. Peguei uma bolsa que havia preparado, roupas simples, uma jaqueta, tênis. Enquanto ela se vestia no banheiro, verifiquei o corredor. Vazio, como esperávamos. Quando Victoria saiu do banheiro, fiquei momentaneamente sem fôlego. Vestida com jeans e uma camiseta simples, o cabelo solto caindo sobre os ombros, parecia outra pessoa. Mais forte, mais presente. Nossos olhos se encontraram, e senti algo mudar entre nós. Não éramos mais médico e paciente. Éramos cúmplices, unidos por um segredo e um perigo. O caminho até a saída de emergência foi tenso. Cada passo, cada esquina dobrada parecia uma oportunidade para sermos descobertos. Victoria se movia silenciosamente ao meu lado, sua mão ocasionalmente roçando a minha, como se buscasse segurança. Marcos nos esperava na porta, parecendo nervoso. Temos um problema, murmurou. Lawrence voltou mais cedo do evento. Está no prédio. Meu sangue gelou. Quanto tempo temos? Minutos, talvez. Estão fazendo a ronda agora. Olhei para Victoria, cujos olhos mostravam um medo que refletia o meu próprio. Não podíamos voltar, não depois de termos chegado tão longe. Vamos ter que arriscar, decidi. Marcos, cria aquela distração que falamos. Marcos assentiu e desapareceu pelo corredor. Minutos depois, ouvimos o alarme de incêndio disparar, seguido pelo caos controlado de uma evacuação de emergência. Agora, sussurrei, puxando Victoria pela porta que dava para o estacionamento dos fundos. Corremos para meu carro, estacionado estrategicamente perto da saída. Quando Victoria se sentou no banco do passageiro, notei lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Eram lágrimas de medo ou alívio. Não sabia dizer. Vai ficar tudo bem, prometi, sabendo que era uma promessa que não tinha certeza se poderia cumprir. Enquanto dirigia para fora da cidade, observei Victoria pelo canto do olho. Ela olhava pela janela, os olhos absorvendo a liberdade que há tanto tempo lhe fora negada. Em um impulso, estendi minha mão e toquei a dela. Para minha surpresa, ela entrelaçou seus dedos nos meus, um gesto tão íntimo e confiante que me deixou sem ar. O futuro era incerto, perigoso. Estávamos fugindo da lei, de pessoas poderosas, de segredos que haviam custado a vida de James Calloway. Mas naquele momento, com a mão de Victoria na minha, senti que estávamos no caminho certo, por mais tortuoso que fosse. A cabana nas montanhas Catskill era exatamente o que precisávamos. Isolada, rústica, longe de olhares curiosos. Chegamos pouco depois da meia-noite, exaustos física e emocionalmente. A casa de madeira de um único andar tinha uma sala combinada com cozinha, um quarto e um banheiro simples. Havia lenha empilhada no pequeno alpendre, e Marcos tinha providenciado suprimentos básicos que nos durariam alguns dias. Deve ser seguro aqui por enquanto, disse acendendo a lareira para afastar o frio da noite de outono. Ninguém conhece este lugar além de Marcos e seu irmão. Victoria percorreu o espaço com olhos curiosos, tocando os objetos, redescobrindo a sensação de estar em um ambiente normal, longe das paredes institucionais. Quando se sentou no sofá, gasto em frente à lareira, parecia pela primeira vez desde que a conheci, completamente presente. Peguei o bloco de notas que tinha trazido e o coloquei ao seu lado, junto com uma caneta. Sei que tem sido difícil, mas preciso saber tudo, Victoria. Sobre James, sobre as fotografias, sobre Vigilante. Ela pegou a caneta, hesitante, e então escreveu. Você se arriscou por mim. Por quê? A pergunta me pegou de surpresa. Por que, de fato? Arrisquei minha carreira, minha reputação, potencialmente minha vida por esta mulher que mal conhecia.
A resposta que me veio à mente era simples demais, perigosa demais para ser admitida. Porque acredito em você, respondi finalmente. Acredito que é inocente e que a verdade precisa ser conhecida. Victoria me estudou por um longo momento, seus olhos azuis acinzentados penetrando os meus, como se buscassem algo além das palavras. Então, pegou o bloco novamente. James descobriu algo que não deveria. Fotografou pessoas poderosas em situações comprometedoras. Juízes, políticos, empresários. Uma rede de corrupção e depravação que se estende pelos mais altos níveis da sociedade. E vigilante. O homem por trás de tudo. Nunca vi seu rosto, mas ele viu o meu. Na noite em que James morreu, ele veio à nossa casa. James tentou negociar as fotos em troca de nossa segurança, mas Vigilante não negociava. Cada palavra escrita enviava arrepios pela minha espinha. Você viu ele matar James? Victoria assentiu, lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. Escreveu. Ele me fez assistir. Disse que era uma lição. Depois colocou a arma na minha mão. Forçou meus dedos no gatilho. Disse que se eu falasse seria a próxima. E não apenas eu. Qualquer um que eu contasse também morreria. Por isso o silêncio, murmurei. Era a única forma de proteger quem tentasse ajudá-la. Ela escreveu novamente. Não queria que você se envolvesse. Tentei afastá-lo. Mas me deu pistas, Victoria. A palavra vigilante, o símbolo. Uma parte de você queria que eu descobrisse. Victoria baixou o olhar. Uma confissão silenciosa. Então escreveu algo que mudou tudo. As fotos ainda existem. James as escondeu. Só eu sei onde. Sentei-me ao lado dela. Nossa proximidade subitamente carregada de uma tensão diferente. É por isso que Lawrence e seus contatos a mantiveram drogada. Estavam tentando fazer você revelar o local. Victoria assentiu e então, surpreendentemente, levou a mão ao meu rosto. Seu toque era leve como uma pluma, mas enviou uma corrente elétrica por todo o meu corpo. Nossos olhares se prenderam, e naquele momento, a linha profissional que tanto lutei para manter desapareceu completamente. Victoria. Comecei, sem saber o que dizer. Ela se aproximou e por um instante pensei que fosse me beijar. Em vez disso, encostou sua testa na minha, um gesto de intimidade tão profundo quanto qualquer beijo. Ficamos assim por um momento que pareceu eterno, respirando o mesmo ar, compartilhando o mesmo medo, a mesma esperança. Quando nos separamos, ela escreveu. Preciso te mostrar onde estão as fotos, mas é perigoso. Vigilante tem olhos em toda parte. Iremos juntos, lhe prometi. Amanhã, ao amanhecer. Victoria adormeceu no sofá perto da lareira, exausta pelos eventos do dia e pelo efeito residual dos medicamentos. Fiquei acordado, observando as chamas e o rosto dela, tentando reconciliar o médico que sempre fui com o homem que estava me tornando. Um homem disposto a quebrar regras, ultrapassar limites por alguém que havia entrado em minha vida como paciente, mas que agora era muito mais. Lá fora, a noite estava silenciosa. Apenas o ocasional pio de uma coruja quebrando a quietude. A lua lançava sombras fantasmagóricas através das janelas. Me perguntei se estávamos realmente seguros, ou se os olhos de Vigilante já haviam nos encontrado. Enquanto essas perguntas rondavam minha mente, meu telefone vibrou. Uma mensagem de Marcos. Lawrence descobriu. Polícia está procurando por vocês. Tenha cuidado. Olhei para Victoria adormecida e senti o peso da responsabilidade que havia assumido. Não havia volta. Para o bem ou para o mal, nossos destinos estavam entrelaçados agora, unidos por um segredo grande demais para carregar sozinho. E em algum lugar, nas sombras, Vigilante observava, esperando seu momento para completar o que havia começado naquela noite fatídica na casa dos Calloway. Se você está intrigado com os desdobramentos desta história, não deixe de acompanhar a parte final, onde todos os segredos serão revelados e o confronto com Vigilante chegará ao seu ápice. O que Victoria e Daniel encontrarão nas misteriosas fotografias? Conseguirão expor a verdade antes que seja tarde demais? O amanhecer chegou com uma névoa densa que envolvia a cabana como um manto protetor. Enquanto Victoria ainda dormia, preparei um café simples e planejei nosso próximo movimento. Precisávamos encontrar as fotos de James e usá-las para expor Vigilante. Mas como fazer isso sem sermos capturados pela polícia? Ou pior, pelo próprio Vigilante? Meus pensamentos foram interrompidos por um leve toque em meu ombro. Victoria estava de pé atrás de mim, os olhos mais claros que nunca,
como se o sono tivesse levado embora parte da névoa induzida pelos medicamentos. Havia algo diferente nela nesta manhã. Uma determinação, uma presença que não tinha visto antes. Ela pegou o bloco e escreveu: "Bom dia." "Bom dia", respondi sorrindo. "Café?" Ela assentiu, sentando-se à pequena mesa de madeira. Enquanto tomávamos café, olhando pela janela para a floresta enevoada, senti uma estranha paz. Como se, por um breve momento, pudéssemos fingir que éramos apenas duas pessoas normais, compartilhando uma manhã tranquila, sem assassinatos ou conspirações pairando sobre nós. Marcos mandou uma mensagem. Disse finalmente, quebrando o encanto: "Lawrence sabe sobre nossa fuga. A polícia está procurando por nós." Victoria não pareceu surpresa. Escreveu: "Ele tem conexões em todo lugar." "Lawrence?" Ela negou com a cabeça e escreveu: "Vigilante." "Quem é ele, Victoria? Você sabe seu nome real?" Ela hesitou, então escreveu: "James o chamava de juiz, mas acho que era mais um título do que um nome. Um juiz. Isso explicaria o acesso a altos círculos de poder, a capacidade de encobrir crimes, de influenciar investigações. Mas qual juiz? Nova York tinha dezenas deles, do nível municipal ao federal. Onde James escondeu as fotos?" Victoria pegou um guardanapo e desenhou um mapa simples. O Central Park, com uma marcação específica perto do Bethesda Terrace. "No parque? Parece exposto demais." Ela escreveu: "Escondidas à vista de todos." Em uma das estátuas, James tinha um amigo escultor que criou um compartimento secreto. Era engenhoso e arriscado ao mesmo tempo. Voltar para Manhattan significava entrar diretamente na toca do lobo. A polícia, Lawrence, vigilante, todos estariam nos procurando. "Precisamos de ajuda", decidi. "Não podemos fazer isso sozinhos." Victoria pareceu alarmada, escrevendo rapidamente: "Ninguém é confiável. Marcos é. Ele arriscou sua carreira por nós." Ela não pareceu convencida, mas assentiu relutantemente. Liguei para Marcos, usando um telefone pré-pago que ele havia providenciado. "Consegue nos encontrar no Central Park hoje à noite?" Perguntei depois de explicar brevemente sobre as fotos. "Vocês estão loucos?" exclamou Marcos. "A cidade inteira está à sua procura. Lawrence convenceu as autoridades de que você sequestrou uma paciente mentalmente instável. Está na mídia, Daniel." Meu coração afundou. A situação era pior do que imaginava. "Não temos escolha, Marcos. As fotos são nossa única chance de provar a inocência de Victoria e expor vigilante." Houve um longo silêncio. Então um suspiro resignado. "Bethesda Terrace, meia-noite. Venham pelo lado oeste. Evitem as câmeras principais." Desliguei, sentindo um misto de alívio e apreensão. Victoria me observava, seus olhos refletindo minhas próprias dúvidas e medos. "Vamos conseguir", prometi, pegando sua mão. "Juntos." Ela entrelaçou seus dedos nos meus e, para minha completa surpresa, falou pela primeira vez desde que a conheci. Sua voz era rouca pelo desuso, mas clara o suficiente. "Juntos." O som de sua voz me atingiu como uma onda, desarrumando todas as minhas defesas profissionais. Naquele momento, soube que havia ultrapassado um ponto sem retorno. Não era mais apenas uma questão de justiça ou verdade. Era ela. Victoria Calloway havia se tornado o centro do meu mundo e faria qualquer coisa para mantê-la segura. Lentamente, como se temesse quebrar o momento, me inclinei para a frente. Nossos lábios se encontraram em um beijo suave, hesitante, carregado de todas as palavras não ditas entre nós. Quando nos separamos, vi em seus olhos o mesmo turbilhão de emoções que sentia: medo, esperança, desejo, determinação. "Desejo. Vamos acabar com isso hoje", disse, minha voz pouco mais que um sussurro. "E então podemos começar de novo, em algum lugar longe daqui, longe dele." Victoria assentiu, uma única lágrima escorrendo por sua face. E assim, com esse silencioso pacto, começamos a nos preparar para o confronto final com o homem que se autodenominava vigilante. O resto do dia transcorreu como um sonho febril. Victoria e eu finalizamos nosso plano, revisando cada detalhe, cada rota de fuga possível. A névoa da manhã havia se transformado em uma chuva fina e constante até a tarde, como se o céu estivesse nos alertando sobre o que viria. "Está arrependido?" Victoria perguntou, sua voz ainda baixa e áspera pelo desuso. Cada palavra parecia um presente raro, precioso. Olhei para ela através da janela embaçada, observando como a luz cinzenta acentuava os contornos delicados de seu rosto.
De tê-la ajudado? Nunca. De ter arriscado tudo. Sua carreira, sua vida. Aproximei-me, segurando suas mãos entre as minhas. Antes de te conhecer, eu apenas existia, Victoria. Seguia regras, cumpria rotinas. Tinha uma carreira respeitável, mas não tinha um propósito verdadeiro. E agora, somos fugitivos, perseguidos. Agora estou vivo, realmente vivo. Toquei seu rosto suavemente. E não é só pela adrenalina ou pelo perigo. É por você, por nós. Seus olhos brilharam com lágrimas contidas. E se não conseguirmos? Se ele nos encontrar primeiro? Então pelo menos teremos lutado, juntos. Victoria se aproximou, descansando a cabeça em meu peito. Ficamos assim por um longo momento, absorvendo o calor um do outro enquanto a chuva tamborilava no telhado da cabana. Havia uma intimidade naquele silêncio que transcendia qualquer palavra. Precisamos nos preparar, disse finalmente, afastando-me relutante. Temos uma longa noite pela frente. Partimos ao entardecer, aproveitando o crepúsculo para mascarar nossa jornada. O plano era simples. Usar o carro de Marcus, que ele deixaria estacionado nos limites da cidade, entrar no Central Park à meia-noite, recuperar as fotos e entregar o material para um jornalista investigativo que Marcus conhecia. Alguém que não recuaria mesmo diante de ameaças de pessoas poderosas. A viagem até Manhattan foi tensa. Cada carro de polícia que passava fazia meu coração saltar. Victoria permanecia em silêncio a maior parte do tempo, mas de vez em quando murmurava palavras de encorajamento ou apertava minha mão em apoio silencioso. Era estranho e maravilhoso ouvi-la falar depois de tanto tempo observando apenas seus gestos e expressões. Como era sua vida, antes de tudo isso? Perguntei, tentando distrair minha mente do perigo à frente. Victoria olhou pela janela, observando as luzes distantes da cidade que se aproximava. Quieta, previsível. James era intenso. Vivia para sua arte, para capturar a verdade através de suas lentes. Eu era mais reservada. Preferia observar a participar. Como se conheceram? Um sorriso suave, o primeiro que vi em seu rosto, iluminou suas feições. Em uma exposição, ironicamente. Não a dele. Eu estava trabalhando como curadora assistente na Galeria Hartman. James entrou, arrogante e charmoso, criticando a disposição das fotografias. Discutimos por uma hora sobre perspectiva e iluminação. Ele me convidou para jantar na mesma noite. Amor à primeira vista? Não. Ela riu baixinho, um som surpreendentemente melodioso. Irritação à primeira vista. O amor veio depois, lentamente. Seus olhos encontraram os meus. Às vezes, as conexões mais profundas começam das formas mais inesperadas. O momento foi interrompido por meu telefone vibrando. Uma mensagem de Marcus. Carro na posição. Chave sob o tapete do motorista. Tenho um mau pressentimento. Cuidado. Engoli em seco, tentando ignorar o nó que se formava em meu estômago. O mau pressentimento de Marcus raramente estava errado. Ele tinha aquele instinto que só anos na polícia poderiam desenvolver. Encontramos o carro exatamente onde Marcus havia indicado. Um sedã cinza discreto estacionado próximo a uma estação de metrô desativada. Trocamos de veículo rapidamente, sempre atentos a qualquer movimento suspeito nas sombras. Estamos próximos agora, disse enquanto dirigia pelas ruas cada vez mais familiares de Manhattan. Não há volta depois daqui. Victoria tocou meu rosto gentilmente. Já passamos desse ponto há muito tempo, Daniel. O Central Park à noite sempre teve uma qualidade etérea. As luzes da cidade criando um halo difuso sobre as árvores. Os caminhos desertas, exceto por um ocasional corredor noturno ou casal apaixonado. Naquela noite, porém, o parque parecia especialmente sombrio, as sombras mais profundas, o silêncio mais opressivo. Estacionamos algumas quadras de distância e entramos pelo acesso oeste, como combinado com Marcus. A chuva havia parado, mas deixara o ar úmido e frio. Victoria tremia ligeiramente ao meu lado, seja pelo frio ou pelo medo. Bethesda Terrace estava deserta quando chegamos, a fonte central murmurando suavemente na noite. Marcus ainda não havia chegado. Checamos nossos relógios. Faltavam 10 minutos para a meia-noite. Qual estátua? Sussurrei, olhando ao redor para as várias esculturas que decoravam a área. Victoria apontou para uma figura feminina de bronze posicionada na extremidade norte do terraço. A mulher com o livro. O compartimento está na base. Aproximamo-nos cautelosamente, cada passo ecoando no pavimento molhado.
A estátua representava uma jovem lendo, seu rosto sereno voltado para baixo, como se estivesse completamente absorta em sua leitura. James e o escultor eram amigos de faculdade, explicou Victoria em voz baixa, agachando-se para examinar a base da estátua. Criaram este esconderijo juntos, anos atrás. James dizia que era seu seguro para o caso de fotografar algo grande demais para lidar sozinho. Ela pressionou um ponto específico na base, e para minha surpresa, um pequeno compartimento se abriu, revelando um pacote à prova d'água. Conseguimos, murmurei, incrédulo, enquanto Victoria retirava o pacote. Foi nesse momento que ouvimos passos se aproximando. Levantei-me rapidamente, posicionando-me protetoramente na frente de Victoria. Marcos, chamei hesitante. Não exatamente, respondeu uma voz que reconheci imediatamente. Dr. Lawrence emergiu das sombras, mas não estava sozinho. Ao seu lado estava uma figura alta e imponente que reconheci das páginas dos jornais e dos noticiários. O juiz Walter Montgomery, um dos mais respeitados e temidos nomes do sistema judicial de Nova York. Dr. Rodrigues, Lawrence sorriu friamente. E Sra. Calloway, que prazer encontrá-los aqui desfrutando do ar noturno. Onde está Marcos? Exigi, sentindo Victoria se aproximar mais de mim, o pacote firmemente seguro contra seu peito. Seu amigo detetive? Lamento informar que ele teve um contratempo. O sorriso de Lawrence nunca alcançou seus olhos. Acidentes acontecem, especialmente em noites chuvosas como esta. Um calafrio percorreu minha espinha. O que vocês fizeram? Foi o juiz Montgomery quem respondeu, sua voz surpreendentemente suave para um homem de sua estatura. Apenas mantivemos a ordem, Dr. Rodrigues, como sempre fizemos. Você é vigilante, afirmei, as peças finalmente se encaixando. Você matou James Calloway. Montgomery inclinou a cabeça, como um professor reconhecendo a resposta correta de um aluno. James era ambicioso demais para seu próprio bem. Esqueceu que aqueles que ele fotografava tão indiscretamente não eram apenas figuras públicas. Éramos seus patrocinadores, seus protetores. Até que ele descobriu a verdade sobre vocês, disse Victoria, sua voz mais firme agora. O que realmente acontece naquelas reuniões que fingem ser eventos beneficentes. A sociedade precisa de ordem, Sra. Calloway, respondeu Montgomery calmamente. E a ordem requer certos sacrifícios, certos arranjos que o público comum não compreenderia. Lawrence estendeu a mão. As fotografias, por favor. Não precisamos tornar isso mais desagradável do que já é. Tornar mais desagradável? Repeti incredulamente. Você matou um homem inocente, incriminou sua esposa, e provavelmente acabou de matar um policial. O que poderia ser mais desagradável? Os olhos de Montgomery endureceram. Existem maneiras de morrer, Dr. Rodrigues, que fariam o fim do Sr. Calloway parecer misericordioso. Não me teste. Senti Victoria tocar meu braço. Quando olhei para ela, vi não medo, mas determinação em seus olhos. Ela assentiu levemente. Um sinal que compreendi imediatamente. As fotos estão aqui, disse, tirando o pacote de suas mãos. Mas antes de entregá-las, quero ouvir a verdade. Toda ela. Montgomery e Lawrence trocaram olhares. Verdade é um conceito tão relativo, doutor, respondeu Montgomery. O que importa é a ordem, a estabilidade. E quantas pessoas morreram por essa estabilidade? Perguntei. Pessoas morrem todos os dias, disse Lawrence displicentemente. Pelo menos estas mortes serviram a um propósito maior. Enquanto eles falavam, notei Victoria disfarçadamente enviando uma mensagem com o celular que Marcos havia nos dado. Para quem? O que estava planejando? Chega de conversa, disse Montgomery, sua paciência visivelmente se esgotando. As fotografias, agora. Dei um passo à frente e o pacote estendido. Montgomery sorriu triunfante, movendo-se para pegá-lo. Foi nesse momento que as luzes de vários carros iluminaram o terraço e vozes amplificadas gritaram: Polícia de Nova York, parados! O caos se instalou em segundos. Montgomery recuou, seu rosto contorcido de fúria. Lawrence congelou, pálido como um fantasma. Victoria agarrou minha mão, puxando-me em direção às árvores enquanto oficiais inundavam a área. O que você fez? Perguntei enquanto corríamos. Enviei nossa localização para o número que Marcos me deu mais cedo, respondeu ela ofegante. Seu plano B? Ele suspeitava que Lawrence estivesse monitorando seu telefone, então providenciou um contato direto com sua parceira na delegacia.
Em meio à confusão, ouvi a voz de Montgomery. Isto não acaba aqui. Um tiro ecoou na noite e senti uma dor lancinante em meu ombro. Cambaleei, mas Victoria me manteve de pé, arrastando-me para a cobertura das árvores. Daniel, você está bem? Atingido. Grunhi, sentindo o sangue quente escorrendo por meu braço. Mas posso andar. Precisamos continuar. Mais tiros foram disparados atrás de nós, seguidos por gritos e o som de passos correndo. Victoria me guiou por um caminho lateral, aproveitando seu conhecimento do parque. Após o que pareceu uma eternidade, emergimos em uma rua escura do lado leste. Precisamos achar um hospital, disse Victoria, sua voz trêmula ao ver a quantidade de sangue em minhas roupas. Não, insisti. Hospitais serão o primeiro lugar onde procurarão. Além disso, o ferimento parece pior do que é. A bala só pegou de raspão. Victoria me olhou ceticamente, mas não discutiu. Em vez disso, chamou de um táxi e deu um endereço no Queens que não reconheci. Para onde estamos indo? Perguntei, tentando ignorar a dor pulsante em meu ombro. Para uma amiga. Alguém em quem posso confiar. Ela hesitou. Alguém que James confiava também. O apartamento de Helena, a ex-assistente de James, era pequeno, mas aconchegante. Ela não pareceu completamente surpresa ao nos ver em sua porta à 1 da manhã. Eu sangrando e Victoria parecendo exausta. Meu Deus, o que aconteceu com vocês? Perguntou, rapidamente nos conduzindo para dentro. Longa história, respondeu Victoria. Ele precisa de ajuda médica. Minha irmã é enfermeira, disse Helena, já pegando seu telefone. Ela pode ajudar sem fazer perguntas. Enquanto esperávamos, vimos as notícias na televisão. A prisão do juiz Walter Montgomery estava em todos os canais, junto com a de vários outros funcionários de alto escalão do governo e empresários proeminentes. As imagens mostravam policiais confiscando documentos da casa de Montgomery e do Instituto Blackwood. Como? Perguntei confuso. Victoria sorriu, tirando um pequeno dispositivo do bolso. Gravei tudo, cada palavra que Montgomery e Lawrence disseram, e enviei para a parceira de Marcus junto com nossa localização. E as fotos? Enviei cópias digitalizadas para vários jornalistas antes mesmo de irmos ao parque. James era cauteloso. Tinha backups em vários formatos. O que estava no esconderijo era apenas uma das cópias. Olhei para ela com admiração renovada. Você planejou tudo isso? Victoria se sentou ao meu lado, seus olhos subitamente vulneráveis. Não tudo. Não você. Nunca pensei que encontraria alguém que acreditasse em mim, que arriscaria tudo para me ajudar. Helena nos deixou a sós enquanto esperávamos sua irmã. Na pequena sala de estar, com a luz da televisão iluminando seu rosto, Victoria parecia finalmente em paz. O que acontece agora? Perguntei, segurando sua mão. Agora vem a parte difícil, respondeu ela. Depoimentos, julgamentos, reconstrução. E depois? Victoria olhou para nossas mãos entrelaçadas. Depois talvez possamos descobrir quem somos quando não estamos correndo ou escondendo. Quando somos apenas Daniel e Victoria. Inclinei-me para a frente, ignorando a dor no ombro, e a beijei suavemente. Gostaria muito disso. Naquela noite, enquanto a irmã de Helena tratava meu ferimento e as notícias continuavam a reportar o escândalo que se desenrolava, senti uma estranha sensação de encerramento. Montgomery, vigilante, estaria enfrentando a justiça que tanto manipulara. Lawrence e seus cúmplices no Instituto Blackwood também. A verdade sobre a morte de James finalmente viria à tona. E Victoria? Victoria poderia finalmente deixar o silêncio para trás. 6 meses depois. O café à beira-mar em Santa Bárbara era exatamente o tipo de lugar onde ninguém esperaria encontrar dois dos protagonistas do que a mídia chamava de o escândalo do século. O sol da Califórnia banhava a varanda onde Victoria e eu estávamos sentados, admirando o Oceano Pacífico. Alguma notícia de Marcus? Perguntou Victoria, seus cabelos mais longos agora com mechas douradas do sol constante. Ele ligou ontem. A reabilitação está indo bem. Dizem que poderá voltar ao trabalho em alguns meses, se quiser. O contratempo que Lawrence mencionara tinha sido uma tentativa de assassinato que deixara Marcus gravemente ferido, mas vivo, graças a um colete à prova de balas que ele prudentemente vestira antes do encontro. Victoria sorriu, um gesto que se tornava cada vez mais natural para ela. E você? Sente falta de Nova York? De ser psiquiatra? Considerei a pergunta enquanto observava as ondas quebrando na praia. Sinto falta de ajudar pessoas, mas não sinto falta da política, das instituições, das regras arbitrárias.
Você ainda está ajudando pessoas, observou Victoria, de uma forma diferente. Era verdade. Nos últimos meses, desde que nos mudamos para a costa oeste, comecei a trabalhar em uma clínica comunitária de saúde mental. O salário era menor, o prestígio ausente, mas a satisfação era incomparável. Victoria, por sua vez, voltara à sua paixão pela arte, trabalhando em uma pequena galeria local e, ocasionalmente, dando palestras sobre ética em fotografia jornalística. Como está o livro? Perguntei, notando o caderno aberto à sua frente. Crescendo, lentamente. Após o julgamento, Victoria decidira documentar sua experiência. Não apenas o crime e a conspiração, mas o silêncio, o trauma, a recuperação. É difícil encontrar as palavras certas às vezes. Ironicamente, estendi minha mão sobre a mesa, segurando a dela. Você as encontrará. Você sempre encontra. Seus olhos, agora completamente livres daquela névoa que os cobria quando a conheci, encontraram os meus. Sabe o que é estranho? Passei tanto tempo no silêncio que aprendi a valorizar cada palavra, apesar seu significado, seu impacto. E que palavras você valorizaria agora? Perguntei, meu polegar acariciando suavemente o dela. Victoria sorriu, aquele sorriso que ainda me tirava o fôlego. Eu te amo, Daniel Rodrigues. As palavras pairaram entre nós, tão simples e ao mesmo tempo tão profundas. Palavras que, vindas de uma mulher que conheceu o poder do silêncio, carregavam um significado ainda maior. Eu também te amo, respondi, inclinando-me para beijá-la sob o sol da Califórnia. Enquanto nos beijávamos, pensei em nossa jornada, das paredes estéreis do Instituto Blackwood às ondas azuis do Pacífico, do silêncio opressivo à liberdade das palavras ditas em voz alta, das sombras da conspiração à claridade da verdade. Victoria Calloway havia entrado em minha vida como um mistério a ser resolvido e tornara-se o centro do meu mundo. Seu silêncio me atraíra, sua voz me conquistara. E agora, longe dos olhos vigilantes que quase destruíram nossas vidas, estávamos finalmente aprendendo a viver em voz alta. Às vezes, quando acordo no meio da noite e encontro Victoria dormindo pacificamente ao meu lado, ainda me pergunto sobre os ecos daquele silêncio que nos uniu. Se não fosse por sua escolha de permanecer calada, eu jamais teria sido designado como seu médico. Jamais teria me intrigado com o mistério de seus olhos. Jamais teria arriscado tudo para descobrir a verdade. O silêncio de Victoria salvou sua vida. E, de certa forma, salvou a minha também. Agora, enquanto construímos nossa nova vida juntos, longe das sombras do passado, descobrimos um novo tipo de silêncio. Não o silêncio do medo ou da opressão, mas o silêncio confortável de duas pessoas que não precisam preencher cada momento com palavras porque entendem o que não é dito. E quando falamos, cada palavra é escolhida com cuidado, valorizada, apreciada, porque ambos aprendemos, da maneira mais difícil, o poder que as palavras têm para ferir e curar, para esconder e revelar, para destruir e finalmente para reconstruir. Esta é a nossa história. Uma história que começou no silêncio mais profundo e terminou com as palavras mais significativas que já foram ditas. Eu te amo. E às vezes, essas são as únicas palavras que importam. Fim.